Pessoal, então, bom dia. Hoje, dia 2/4/2025, a gente dá continuidade ao nosso trabalho de leitura aqui do capítulo 7, que vem andando de forma, assim, a passos lentos, né, para tentar entender um pouco melhor. Eu não tô vendo vocês, tá? Então, caso vocês queiram falar alguma coisa, vocês, né, assim, abram o microfone, tá bem? Então, a gente parou aqui, a gente está trabalhando o capítulo 7, né? A gente parou bem nessa parte, então eu vou reler e vamos dar início. Então, por meio da lei do Pai e de sua autoridade, que colocam em funcionamento S de A barrado, né, o significante da falta no outro, a falta é inscrita como um elemento inefável, mas operável, objeto A. Aqui a gente já tem um primeiro ponto que para quem já acompanhou, ele está trazendo uma definição de que o que coloca em funcionamento S de abarrado, que nos capítulos anteriores, ele foi dizer, né, que primeiro que o significante da falta no outro seria quase o algoritmo do falo, né? Lembrando que o significante da falta no outro é equiparado pelo Alfredo como raiz quadrada de -1, né? Ou seja, um elemento lógico para fazer com que se opere com a falta, né, no campo simbólico, sendo que é a inscrição, né, esse algoritmo do falo, ou trabalhar com S de abarrado como raiz quadrada de -1, seria a inscrição da falta, ou seja, para a gente conseguir operar com ela, né? É a inscrição e ela não é a criação dessa falta, tá? E nisso faz o deslocamento, principalmente nos primeiros capítulos, do Alfredo trabalhando com a ideia de uma clínica da extração do objeto se diferenciando da clínica do pai, né? O pai enquanto esse que faria, castraria, etc. Tá? É diferente. Então aqui ele está dizendo que por meio da lei do pai, né, o que é a lei do pai? Ele vai desenvolver um pouco melhor e da sua autoridade coloca em funcionamento esse significante, que é um significante ímpar. Ele não se articula com nenhum outro significante na cadeia, porque ele é basicamente para trabalhar, para operar a falta. Então, ao funcionar como nó, pela operação da metáfora paterna, essa falta opera como limite e permite que a realidade se constitua com um enquadro. Então, a gente está, né, vamos lá, se opera, né, se funciona a metáfora paterna, essa falta, que é, que é própria da estrutura da cadeia significante, do campo simbólico, inscrita enquanto significante da falta no outro, ela vai operar como um limite, permite que a realidade se constitua como um enquadre. Esse enquadre é o enquadre do fantasma, isso é chamado então assim, que faz com que a realidade funcione como uma superfície fechada, na qual interior e exterior estão em continuidade, né, com uma borda só, como na banda de Möbius. Lembrando que isso é quando a, a, a inscrição da falta opera, né, opera a metáfora, ou seja, intervalo, tá bem? Então a gente parou aqui, ó. A importância atribuída nos capítulos anteriores às diferenças entre os termos que designam a lei será plenamente justificada a partir desses argumentos. Então, você vê que o Alfredo está articulando, continua basicamente, né, os capítulos
vão dando continuidade, né? Então vamos lá. Aqui é aonde vai chegar o que o Gilberto queria, estava interessado, né? A questão de que, do ius, temes e faz. Então, vamos lá. Isso aqui também já foi trabalhado em outros capítulos, agora é mais uma articulação. Então, o nome do Pai, como significante da lei e fundador do outro, da lei, aqui é bastante importante, eu acho que para a gente conseguir avançar, porque aqui a gente tem uma questão assim, bastante fundamental, né? Segundo a tese do Alfredo, que é o nome do Pai. Obviamente, um significante, o significante, de alguma forma, faz com que a lei opere, né? Mas o ponto aqui, olha, é fundador do outro, é o fundador da lei, né? Do outro que outro, do outro da lei, tá? Então aqui é importante que a gente deixe delimitado que o que esse nome do Pai está fundando não é o campo do outro, é o campo do outro da lei, ou seja, P em A, né? Quando opera P em A no esquema R. Exige que o termo lei seja esclarecido. Então, repare que aqui o que vai ser trabalhado é a lei, a ideia de lei, tá? Se ele é o que faz operar a lei, legaliza, então que lei é essa? Já que sua fora-clusão não produz um criminoso, um transgressor, um sacrílego, ou seja, aquela ideia de que na psicose, né, na holófrase, por não operar a lei, então estariam muito mais próximos a um criminoso. Não é disso que se trata. A lei introduzida pelo nome do Pai não é aquela indicada pelos termos de que, do grego, ou ius, do latim. Ambos designam o Código Legal Social. Né? Então, quando ele está falando a respeito disso, né, em alguns autores é colocado assim, a lei com L maiúsculo, é a lei com L minúsculo, né? Aqui seria a lei com L minúsculo, né? O ordenamento jurídico, né? As leis que constituem, né? A Constituição, etc. Tá? O Código Penal, o Código Civil. Não é dessa lei que se trata, não é dessa lei que o nome do Pai introduz. Então, aqui, as normas que regem vínculos entre famílias, freirias, cidades e indivíduos. Ao contrário, os termos que precisam ser considerados para dar conta do que significa o Pai como significante da lei, eu falo de autores, né, na época em uma outra vida, quando eu era professor universitário, e dei aula de psicologia jurídica, trabalhei um livro do Jurandir Freire Costa, e ele trabalhava essa distinção de lei maiúscula e minúscula, por isso que eu lembrei. E, por sua vez, articula a constituição de uma realidade fechada pela extração do objeto A, e agora ele vai entrar. Então, mas antes dele entrar para falar de qual lei que é, aqui é importante perceber que essa lei, né, a partir do significante do nome do Pai, né, o significante da lei, ele vai estar articulado com a noção de realidade e extração de objeto. Parece meio óbvio, mas às vezes para quem está começando não é. E qual lei que é essa? É temes e faz. Na tradição do campo, na tradição e no campo de significações indo-europeu, assim como os tabus em sociedades de outras tradições e bases linguísticas, ambos os termos designam a ordem, mas não a ordem das normas prescritas, e sim, aqui a gente tem uma citação, é a ordem que regula tanto a disposição do universo, o movimento dos astros, a periodicidade das estações e dos anos,
quanto às relações entre os homens e os deuses. Parece que a gente está falando, né, de filosofia grega aqui, né? Assim, ou seja, aquilo que regularia o cosmos, né? Nada do que afeta o homem no mundo escapa ao império da ordem. Portanto, ela é o fundamento tanto religioso quanto moral de toda a sociedade. Sem esse princípio, tudo retornaria ao caos. Então, aqui o Alfredo vai destrinchar um pouquinho, né, o que Lacan disse. A tal ordem, Lacan a designa mediante a expressão religiosa cristã do nome do Pai. Por quê? Além disso, a Temis é a origem divina. Isso distingue de Tata, já que Tata, né, referente àquele, quando a gente trabalhou, né, nos capítulos anteriores, o lugar do falo, né, o que seria o falo, o que seria o pai, né? Então, isso distingue de Tata, já que é a ordem da casa e da família estabelecida por uma vontade divina. Então, reparem qual que é a referência e qual que é a relação de qual lei se trata. Né? Trata da vontade divina, o nome cristão, né? Em referência ao nome do Pai. Para tais motivos, o nome do Pai, como ordem, é o que coloca em funcionamento a ordem da natureza. Gabriele? Só queria complementar que me parece que tem uma relação do mito, né? Com o mito, né? As explicações, né? Seria a lei, esse mito que rege aí uma determinada civilização, né? Sim, está muito mais ao lado do mito, dos mistérios, né? Isso. Do impronunciável, que regula, né, etc., do que Uhum. aquilo que é conferido à ordem jurídica, às leis, prescrições jurídicas, etc. Bom, e aqui continuando, o que se verifica em todo caso de psicose, e aqui ele está dizendo, olha, né, não é qualquer palavra, né, é todo caso de psicose, onde o que tem de mais a ser distorcido é a realidade do que o Código Civil Comercial. Tá? Então, a gente está falando disso. Né? O Alfredo está sublinhando o ponto, a distinção a respeito de como que, a partir da extração ou não do objeto, há um efeito na realidade, né? Uma distorção na realidade. Então, de forma ainda mais precisa, Roger Calhois, não sei como pronuncia, designa o efeito da lei que ele associa explicitamente a Temis e a Alfaz, como ordem cósmica, ou ordem no mundo, tanto como ordo rerum, quanto ordo hominum. Deixa eu ligar aqui a bateria. Já deu alerta aqui de bateria fraca, esqueci de colocar na tomada. Então, estamos aqui. Então, a análise das estruturas compreendidas no campo do intervalo, e aqui para Alfredo, neurose e perversão, que será desenvolvida nos próximos capítulos, será realizada a partir da fórmula do fantasma. Justamente porque a realidade ordenada do intervalo está enquadrada tal como a lógica do fantasma o impõe. Então aqui o Alfredo já dá notícias de como que ele vai trabalhar o campo do intervalo, ou seja, não trabalhamos ainda, né, não chegamos a esse ponto, e ele vai trabalhar o campo do intervalo, né,
a partir da noção de realidade e de enquadre, né, que é a lógica do fantasma. Então é por esse motivo que o desejo não é um desejo infinitamente distante. E aqui eu quero sublinhar que vocês fiquem atentos a isso, infinitamente, de ser cumprido. Né? Então, o desejo, quando a gente está falando de desejo, a gente está falando sobre intervalo. O desejo, ele não é infinitamente distante de ser cumprido, ele não pode ter essa característica de infinito, já que a realidade é ordenada pela ordem estabelecida pelo nome do Pai. E aí, aparentemente, poderia ter uma certa contradição frente à ideia, à definição de desejo, enquanto aquilo que nunca será satisfeito, né? Enquanto falta, enquanto aquilo que é o resto. Mas a gente está falando a partir da noção de enquadro da realidade, como que para o neurótico, né, para aquele sujeito que está estruturado a partir do discurso intervalar, como que o nome do pai ele vai fazer um enquadre e isso inclui o desejo. Então, o desejo também, apesar de a gente não ter um objeto, né, um objeto com desejo, o objeto aquilo sempre escapa, no campo do intervalo, ele não opera enquanto infinito. Tá? Caso fosse assim, seria o mais antivital que se poderia conceber. Pois, se o sujeito nunca pudesse se aproximar, e se aproximar do quê? Do horizonte do seu desejo, e é do horizonte, não do objeto do desejo, tá? Do horizonte do seu desejo, quem se moveria? Né? Não faria sentido se mover. Porque o desejo funciona como aquilo que dá. Porque o desejo funciona como aquilo que dá vida ao homem. E aí a gente volta a capítulos anteriores a respeito da, da analogia que o Lacan e o Alfredo trabalham a respeito dos jogos de Bridge, né? O 3 mais 1, o sujeito ele entra como morto, mas precisa jogar como vivo, né? E aí a gente vai relacionando, né, depois de tantos capítulos, a função do desejo e do enquadre da realidade, né, o fantasma, no campo intervalar, a importância disso. O desejo contém uma marca que, embora o institua como impossível de satisfazer, então é importante a gente fazer uma distinção entre o desejo tem essa característica do impossível, mas é diferente da característica do infinito, torna possível que um ato seja conotado como proveniente do desejo ou não. Ou seja, a partir disso é possível se aproximar do horizonte do desejo. O desejo carrega a marca de um vazio, mas este mesmo vazio se converte em um elemento positivo. Então aí a gente vai dizendo que a partir da operatividade do nome do pai, da inscrição da falta, é possível fazer a respeito do vazio e com o fantasma uma dialética que se dá a partir dessa conversão de um menos para um mais. Isso evita sua infinitização. O desejo será em si mesmo um limite. Então, a partir disso, o desejo que é infinito né, desejo que é infinito no sentido meio assim, poderia ser pensado o desejo infinito para a psicose, né, algo que é infinito, mas não é bem um desejo, né, se torna, então, um limite. Então, o desejo no campo do intervalo é um desejo não infinito, mas sim limitado. É impossível, mas não infinito. Para Lacan, o desejo é o que mais inscreve o limite para o sujeito faltante. Então, nessa relação desejo, né, é interessante porque
nessa relação falta-desejo, né? Ou seja, não tem como pensar de forma não dialética a relação entre falta e desejo. Também a ideia de impossível inscreve limite. Né? Então, nesse sentido, se a gente fosse trabalhar no sentido de analogia, a gente poderia dizer, então, tá, se no campo do intervalo, o impossível do desejo inscreve o limite, a gente diz que no campo da holófrase, o não impossível também inscreve o não limite. Né? A concepção do desejo como infinito não é da psicanálise. Então, claro, a gente pode trabalhar, pode perceber que existe uma concepção diferente de desejo, uma que tem enquanto marco a ideia de infinito. E muito menos da psicanálise lacaniana. Então, na psicanálise e a psicanálise lacaniana não trabalha como um desejo infinito, mas sim a teologia, né? Então, somente Deus possui um desejo infinito. Né? E qual Deus? A gente está falando do Deus cristão, né? Já que seu desejo não possui marcas do outro que o particularizem, nem inscrição da falta. Quem ou que seria o outro de Deus? Né? O outro do outro. O que poderia funcionar como limite para o desejo de Deus? Então, aqui, o esquema de relações necessário para dar conta de uma realidade fechada e particular a cada sujeito falante, né, que é a do intervalo, mas em íntimo. Aqui eu fiz uma modificação na tradução, eu troquei abraço por enlace, mas em íntimo enlace com o outro é o dos dois toros enodados. Né? Para quem não lembra, toros é uma figura, né, topológica, tá? E que se dá mais ou menos assim, né? E que não pode, se eu não me engano, ele não é submergido, não pode emergir, aliás, no espaço tridimensional. Assim, possibilita compreender como, e aqui a gente vai trabalhar com elementos importantes que foram, para quem já segue, acompanha os trabalhos do Alfredo, né? E quem já teve a oportunidade de ler o Gráfico do Desejo, aqui tem uma síntese importante. Assim, possibilita compreender como a demanda do outro, e aqui ele vai chamar de geratriz de um toro, e não o desejo do outro. Então, calma lá, estamos fazendo distinção entre demanda e desejo do outro. Como sustentado por alguns trabalhos recentes sobre o desejo, aqui recentes na época, né, do Alfredo, já vem uma crítica sobre esse ponto, né, que ele está dizendo que para alguns psicanalistas eles vão dizer que é o desejo e não a demanda. Então, é a demanda do outro, marca particularmente o desejo do sujeito. Tá? Então, o que marca particularmente o desejo do sujeito não é o desejo do outro, mas a demanda. E aí, né, o Alfredo, nesse trabalho que é anterior às estruturas clínicas, volume 1, o Gráfico do Desejo, ele vai trabalhar com a tríade necessidade, demanda e desejo. Inclusive, acho que para quem não sabe de qual livro se trata, né? Esse livro aqui, ó. Tá bom? Para quem tiver mais interesse a respeito, quiser aprofundar um pouquinho o que ele fala sobre esse tema, está no capítulo 3 do livro. A demanda do outro deixa marcas e particulariza o desejo. Mas é o desejo, então agora também vai trabalhar com a noção de desejo, mas é o desejo do outro que confere forma à estrutura de desejo ao desejo do sujeito.
Pronto, aqui vocês vão ficar, caramba, né? Vamos lá. Sim, porque eu já estava aqui elaborando assim, ó. Porque então Uhum. o desejo não é o desejo do outro, mas é a demanda do outro. Mas daí ele vem aí, ele está fazendo uma outra volta nesse negócio, não é isso? Isso, exato. Eu vou explicar isso para vocês, tá? Porque eu também, quando eu li, eu empaquei e eu falei, calma, ele não está sendo claro. Vamos tentar retomar isso à luz do que ele já falou, né? Então, eu vou parar aqui para explicar, para depois começar aqui de novo, porque aqui tem outro ponto que também já foi trabalhado no gráfico do desejo. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar outra tela agora. Pronto, estamos aqui. Agora eu vou tentar trabalhar com vocês um pouco esse tema. E aqui o Alfredo diz: mas é o desejo do outro que confere forma e estrutura de desejo ao desejo do sujeito. O que é isso, né? Então, a gente vai tentar desenvolver isso, e talvez um passo inicial, fundamental, que a gente pode usar aqui para nos ajudar, é lembrar que o Alfredo vai trabalhar com a distinção entre outro, com O maiúsculo, e A. Então, vamos lembrar. Primeira coisa, vamos decompor isso. A gente está falando aqui desejo do outro, e esse desejo do outro confere a forma e estrutura. Para mim, é que isso aqui é quase um pleonasmo, forma e estrutura, confere estrutura de desejo. Então, desejo do outro confere estrutura e forma de desejo aqui, ao desejo do sujeito. Tá? Então, está dizendo assim, o desejo do sujeito, para ter estrutura de desejo, precisa do desejo do outro. Então, primeira coisa, vamos tentar entender o que ele está chamando de desejo do outro. O outro em Lacan não se refere primariamente a outra pessoa, e para a gente conseguir fazer isso, ó, a gente vai precisar fazer a distinção entre, ele já fez, entre outro e a. Então, quando ele fala desejo do outro, ali no texto, ele poderia falar desejo de a. Ou apenas, mas é a que confere forma de estrutura de desejo ao desejo do sujeito. Tá bem? Então, mas por que ele trabalha com o desejo do outro? É porque é assim que Lacan fala. Então, o outro, a, em Lacan não se refere primariamente à outra pessoa. Porque a outra pessoa, nesse caso, seria também, não é o pequeno outro, mas é o outro maiúsculo, aquele que encarna, né? Encarna, falta um N. Encarna a para um outro, tá? E aí, fazendo essa distinção, eu trabalhei isso em capítulos anteriores. Então, tirando isso, ó, aqui, daí de repente isso aqui vira assim, uma redundância. O outro, em Lacan, não se refere primariamente a outra pessoa, mas sim ao campo da linguagem. Exato. Campo da linguagem, o Alfredo vai falar, a gente trabalha, tá. Então, linguagem, A. Da lei e dos significantes que precedem a estrutura existente do sujeito. Então, a gente está falando que, apesar de precisarmos para operar, né, com a cadeia, com o campo dos significantes, com o campo simbólico, de uma inscrição de alguns elementos, como S de abarrado, por exemplo, já é da própria estrutura do campo simbólico a falta, por exemplo. Então assim, a gente está falando que o campo da linguagem já possui leis, senão não seria estrutural. Já possui leis
é da lei dos significantes que precedem a estrutura da existência do sujeito. Tá? É o lugar onde a significação e o sentido são produzidos. O desejo do outro, então a gente coloca, de novo, para ficar mais fácil da gente conseguir fazer essa leitura, nesse sentido, é inerente à própria estrutura da linguagem. Desejo e a relação entre desejo e campo simbólico. A demanda do outro, daí a gente precisa então trabalhar com a distinção entre outro e a, particulariza o conteúdo do desejo, do sujeito. Então, inicialmente, quando a gente vai ler, a gente tem aqui, vamos lá, eu acho que eu tenho aqui, resumido já, deixa eu ler a citação, senão me atropela. A demanda do outro particulariza o conteúdo do desejo do sujeito. O desejo do outro, como a própria estrutura da linguagem, da lei da falta simbólica, fornece a estrutura fundamental, ou seja, a lógica subjacente à forma como o desejo se organiza e opera. Então, aqui a gente tem esse ponto. Diga, Gustavo. Lindsay, lá no outro Lacan, na 46, eu não sei se ele diz o mesmo aí antes, nos capítulos anteriores, que eu não pude acompanhar, mas o A também pode ser abarrado, não é isso? Não tem uma diferença aqui. Não sei se ele fala, se ele traz assim, porque ele diz assim, ó, o A corresponde à estrutura da linguagem, que é isso que você está dizendo, lugar da verdade, e o escrevemos abarrado. E aí o outro é concebido como sua encarnação, o grande outro, como você trouxe. Só, minha questão é só quanto ao abarrado, que você não chegou a mencionar que ele poderia estar aí também em jogo. Gustavo, não, aqui o Alfredo ainda não vai fazer a distinção com A e abarrado. Mas, Tá bom? Lindsay, quando ele está falando que tem a falha na estrutura, digamos assim, é o abarrado. E que no grafo é o significante da falta do outro, que é S, né? E entre parênteses, o abarrado. Então, é interessante isso que o Gustavo trouxe. Eu também estava lendo, porque ele não está barrando ali, mas ele está falando disso, né? Ele está falando justamente da falha na linguagem que vai gerar a demanda, né? Na verdade, quando é na demanda, deixa eu ver ali, a demanda do outro, distinção entre outro e a, particulariza o conteúdo do desejo do sujeito, né? Porque o desejo está vinculado ao esse S de abarrado, ou seja, essa estrutura de linguagem do grande outro que é barrado, né? É como se não houve... Ele está dizendo aqui, pelo menos que eu entendi, que não há distinção, que A é igual a abarrado. Né? Aqui, né? Na citação do Lindsay. Eu acho que Não, e do olha outro ali que ele Lacan fala, né? também. Ele não E está do outro Lacan distinguindo. também, isso, porque da lei e da falta simbólica. E eu acho também, Gustavo, que quando ele fala, né, a estrutura da linguagem, da lei e da falta simbólica, quer dizer, quando ele fala em A como linguagem, é o abarrado, porque Sim. a estrutura né, essa da falta Sim. simbólica. Ele disse que o A se escreve abarrado. Eu fico até me perguntando, o S se escreve S barrado também, não sei, provocando aí para pensar. Mas só esse detalhe que eu encasquetei quando estava lendo o outro Lacan, tentando compreender quais as consequências teóricas para ele fazer essa distinção entre outro e A, porque eu não sei se está em Lacan muito bem claro isso, talvez por incompreensão ou falta de leitura mais aprofundada minha. Não há essa distinção, né, que o Alfredo propõe aqui. Mas aí você trouxe um exemplo bom de como talvez ela funcione para alguma consequência teórica, né? Então, Gustavo, eu acho que isso que você está colocando como que é trabalhado aqui nos estruturas, de alguma forma implica um abarrado, né? Quando ele fala que não há outro do outro, quando ele fala que de alguma forma a própria falta é estrutural ao campo simbólico,
só que é preciso que um significante opere, então, o significante da falta no outro, né, de o abarrado. Então, assim, ele não trabalha, até esse momento, você repara, ele não trabalhou com uma barra em A. Ele está fazendo essa distinção, mas a partir, em vez de ele trabalhar mais o abarrado, ele trabalhando S de abarrado, para falar dessa barra no campo do outro. A respeito da distinção entre outro e A, o próprio Alfredo fala que isso é um desenvolvimento dele, que ele encontrou apenas uma citação do Lacan falando disso. Apenas uma. E se eu não me engano, eu não tenho certeza, tá aqui na tradução, mas é que eu não tenho fresco na memória. Se eu não me engano, tá de uma questão preliminar. Ele faz uma única distinção. Não tenho certeza. Daí caberia até procurar no próprio texto aqui das estruturas que ele vai falar da onde que ele tirou. Mas o Alfredo fala, foi uma vez só que o Lacan falou isso e que ele achou, o Alfredo achou interessante e quis desenvolver essa ideia. Né? Eu acho que tem a ver com o outro encarnado, né? É esse grande outro, o pro Alfredo, né? Que até nem seria o, né? E talvez porque tem no Lacan, né? Como eu leio bastante em francês, por isso esse outro do Alfredo a gente acaba tendo que achar ele na teoria, né? Eu acho que o Lacan faz a distinção, talvez, essa é uma percepção minha, entre o barrado e o A sem a barra como sendo o outro encarnado. Me parece que a gente poderia pensar nisso, porque também o Lacan tem horas que vai aparecer o abarrado, sim, né? Inclusive o S de abarrado no grafo, e ele vai falar, né? Não há outro do outro. Então, assim, tem esse desenvolvimento do abarrado. Eu acho que até de um outro ao outro, né? Que eu acho que ele vai elaborar essa questão aí. Então, no Lacan não aparece, mas talvez essa citação esteja nessa referência a um outro encarnado, que é bem interessante esse desenvolvimento realmente do Alfredo. Ele meio que tenta, porque daí, repare que a partir disso, ele trabalha com três outros. Pequeno outro, outro, maiúsculo e A. A gente está acostumado com dois, né? Isso. Mas é que ele fala o seguinte, inclusive ele fala aqui nessas estruturas, que ele fala que a distinção entre outro maiúsculo e A, na verdade, é uma forma didática, apenas para tentar compreender um pouco melhor uma certa distinção, por exemplo, no grafo, nos esquemas, e que ajuda mais para a teoria, para a leitura. É quase uma manobra, um artifício que ele faz teórico, acho que para até ajudá-lo, foi mais para ajudá-lo, né? E aí ele transmite isso também. E Lindsay, se a gente pensar no que a gente está estudando aqui agora, pensar no outro, né, no grande outro, ou seja, o outro encarnado, relacionado com a demanda. Por quê? Porque a demanda já vem de uma interpretação, ou seja, já tem um outro encarnado, né, que dá uma interpretação que tem a ver com a demanda. Então, eu acho que é muito interessante quando ele vai elaborar essa questão aqui. Essa questão específica aqui é muito boa, esse desenvolvimento aqui. Então, eu acho que isso que a Gabriele falou, a nível didático, é o que o Alfredo está fazendo. Tentando fazer uma separação de demanda e desejos, tentando explicar isso melhor, como é que, né, porque existe o desejo enquanto resto, né, dessa operatória entre necessidade menos demanda, né, alguma coisa é particularizada e tem um resto que vai ser chamado de desejo, e que posteriormente vai ser desenvolvido como objeto A, como gozo, mas ainda não está nisso. E tem algo que está dizendo assim, como que o desejo do outro, né, o campo simbólico, estrutura também, daí está numa ordem mais estrutural e não dessa operação. Tanto é que eu separei aqui para ler, repare que a gente tem um intervalo de 10 anos entre a publicação do Grafo do Desejo
e a publicação das estruturas clínicas. Então, basicamente, a gente está dizendo assim que, claro, o gráfico do desejo a gente não sabe o tempo que ele gastou para desenvolver isso, mas a gente tem, basicamente, um intervalo de 10 anos de tentativa de avanço. No gráfico do desejo, não tem essa distinção, ele não utiliza esse recurso teórico de outro maiúsculo e A. Mas eu queria trazer um ponto aqui, está na página 65 do gráfico do desejo, que é o capítulo 3, que ele vai falar exatamente da demanda, que é o seguinte, uma citação do Lacan, 65. A demanda em si refere-se a algo das satisfações porque clama. Ela é demanda de uma presença ou de uma ausência. O que a relação primordial com a mãe manifesta por ser prenhe desse outro. Então é interessante assim, encarnar o outro, aqui ele está dizendo assim, a mãe ela está prenha do quê? Do grande outro. Tá? A ser situado aquém das necessidades que pode suprimir. Daí Alfredo vai dizer uma coisa interessante, né? Porque ele vai falar assim, a necessidade, quando passa para a demanda, está aquém, né? E da demanda para o desejo está além. O desejo está além da demanda e a demanda está aquém da necessidade. Por quê? Tanto é que o Alfredo vai dizer assim, porque toda demanda é demanda de amor, né? Ao ponto de que você pode morrer de amor, né? Inclusive recusando o leite da mãe. Né? Então, assim, a necessidade, a demanda está aquém disso. Né? Então, ele fala que a função da mãe não consiste em estar prenhe da criança, isso é uma fêmea. Uma mãe é quem está prenhe do outro, grande outro, para uma determinada criança. A criança percebe que toda a linguagem está na mãe. E é por esse motivo que essa linguagem é chamada de linguagem materna. Então, a gente está falando de uma certa onipotência desse lugar, de quem ocupa o lugar do outro. Né? Já que se supõe da mãe, o que a criança demanda ao grande outro, no caso desse outro encarnado, nesse outro da demanda, em relação às suas necessidades, não é satisfação. E sim presença desse outro, que há de se situar aquém das necessidades que se pode suprir. Então, aqui o Alfredo trabalha muito essa ideia, né? Esse trecho é quando ele está trabalhando a borda entre demanda e desejo. Um pouco antes, ele vai estar trabalhando a respeito da ideia da necessidade, né? De como que está alienado inicialmente as necessidades. Mas, enfim, é importante para o desenvolvimento fazer essa distinção, para conseguir entender um pouquinho. Então, aqui é uma síntese. O que o Alfredo está trabalhando aqui, por isso que é tão difícil, às vezes, é uma síntese do que foi trabalhado 10 anos atrás, né, no gráfico do desejo. Laura, diga. Oi, Lindsay. No seminário 10, o Lacan nos apresenta ali o esqueminha da divisão, né? E na divisão, tu teria o A sem barra, né? Dividido pelo S, restando o sujeito dividido e A dividido. No Staffela, tu vai ter esse A, então, barrado, vai aparecer no texto, o A barrado aparecendo aí. Então, desse outro mítico para esse outro da linguagem agora, dividido por um significante que não existia antes dessa primeira divisão, da onde restaria o A, o pequeno A e o A barrado. Talvez seja interessante, em mais de uma lição ele traz isso, mas na lição 9 está colocado, e na lição 2, que são dois modelos de divisão um pouquinho diferentes, vão ser 3, né, durante o seminário 10, 3 formas que ele apresenta ali a divisão do sujeito. Talvez isso possa nos ajudar aqui para a distinção entre o A e o A barrado. Se trata do A da linguagem, mas não sei se em etapas diferentes ou em dimensões diferentes
da teoria que ele vai trazer. Uhum. Sim, eu acho que é bastante interessante. Eu vou buscar essas citações para a gente poder trabalhar, né? O que eu posso pensar do que você fala, né? Eu acho que, inclusive, retomando um pouco o texto, é que, de alguma forma, dá a se entender que o A barrado, né, basicamente assim, tá, o A é barrado. Ou seja, no sentido assim, tá, não precisa de um pai, a gente não precisa de um pai para fazer com que exista a castração. Essa é outra clínica. A questão é que para fazer com que se opere, né, operar e seja inscrita essa falta, essa barra no A, é preciso um processo. Metáfora paterna, inscrição do nome do pai, né? Eu acho que vai nesse sentido. Né? Então, sim, a gente pode dizer que, tá, o A, intrinsecamente, ele já é barrado porque implica em si, estruturalmente, a falta. Mas, em alguns casos, essa falta não está escrita, não está operando. Né? E a gente vai ter, por exemplo, o caso da Olófrase. Né? O que acontece quando essa falta, que é estrutural, não opera? Entende? A gente está falando assim, na verdade é estrutural, ela já está posta, às vezes ela opera, às vezes não. Não é que o sujeito não funda, o pai não funda essa falta, ninguém funda essa falta. Ela é da própria estrutura, é da própria lei dos significantes, já que um significante não pode representar a si mesmo. Né? Mas em algum momento alguma coisa acontece, né? E não opera. E aí a gente vai ter efeito sobre isso. Então, tá, isso aqui é uma leitura que eu estou fazendo da leitura do Alfredo. Né? Eu acho que é mais ou menos assim, uma conclusão que eu posso dar a partir da nossa discussão. Né? Mas muito boa referência. Eu abri aqui rapidamente a referência da aula, eu abri a 2, assim, né? E aonde ele tem realmente o esquema ali do lado do outro e do meu lado, né? Ele vai mostrar o lado do outro, o lado do sujeito, e ele desenvolve aqui, né? O outro originário como lugar do significante. Vale a pena ir lá, dar uma olhada nisso, e daí a gente falar sobre isso realmente no próximo encontro, porque tá bem pertinente mesmo. Uhum. O curioso é que isso nos abriria uma quarta possibilidade, né? Na conversa. Tem o A barrado, tem o outro e tem o outrinho, né? O grande outro e o outro. Uhum. Que é um procedimento linguístico de desambiguação, né? Não estou nem usando o desambiguação enquanto método de leitura, a proposta de Apolo, não. Procedimento linguístico que eu acho que é pertinente à própria operação, né? Porque às vezes vai ser necessário desambiguar e às vezes não. Às vezes o oposto até. Tornar ambíguo esse movimento, né? Porque no outro Lacan ele está dizendo A é igual a A barrado. Naquele trechinho que eu mandei. Posso até mandar no grupo. Mas ele não está preocupado com o desdobramento teórico do que vocês estão falando agora. Que é, por exemplo, em termos de A e A barrado na operação, na psicose. Que é o capítulo aqui. Acho que é Exato. outra preocupação. Mas Exato. não só na psicose, eu acho que também na questão da interpretação do desejo e da questão da demanda. Também é pertinente nessa questão aí. Então, é muito interessante, e mesmo o S aqui nesse esqueminha que está aqui no 10, o S é barrado do lado do grande outro, né, lugar do significante, e o do lado do sujeito é o A que é barrado, porque esse A barrado é o que gera o que foi, né, por isso é o significante da falta do outro. Né? E aí o que talvez aconteça na psicose é que justamente não há a inscrição dessa falta e por isso na psicose o A seria não barrado, né? Porque ele é um A que dá uma resposta, digamos assim, né? Na psicose, que não há essa possibilidade aí da... Uhum. Eu acho que as duas falas, né, tanto do Gustavo como do Gabriel, são bastante fundamentais, porque, no final das contas, a gente está falando de uma pesquisa, né, um desenvolvimento de uma pesquisa, e aonde que o Alfredo faz as manobras
né, de alguma forma, para tentar desenvolver um tema, né? Ou seja, de alguma maneira, em alguns momentos é interessante fazer isso, outros momentos não. O que eu quero dizer aqui é, para pensar, como a Gabriele falou, demanda, desejo, necessidade, pode ser muito interessante para isso. Em outros momentos, como no caso do outro Lacan, talvez não seja necessário, talvez seja outra via de leitura mais interessante. Então, nesse sentido, é interessante poder pensar, né? Lacan sendo lido por um mesmo autor, né, por um mesmo intelectual, teórico, como Alfredo, e podendo ter mudanças porque está trabalhando um tema diferente, né? Então, é o trabalho de pesquisa, né? Como é que a gente vai indo, né? Por esses caminhos, né? Então, E tem talvez muito a falar. seja uma continuação do que o Lacan mesmo fez na própria teoria. Eu acho que é isso que o Alfredo se propõe, e o que Lacan propôs, talvez, para a gente, né? Que é tentar achar ferramentas para que a gente possa ler na clínica, né? Então, e como falar disso, né? A dificuldade de falar disso requer que a gente invente. E eu acho que é nesse sentido de que talvez não seja um outro tema, ou seja, mas que é um desenvolvimento de ferramentas que vem da própria teoria, mas que se desenvolve, né, e acaba criando coisas novas no processo. Mas o interessante é pensar nisso, que o ensino do Lacan todo é isso, né? Que ele vai desenvolvendo ferramentas para poder falar, afinal de contas, o que a gente faz, ou ajudar a gente a fazer o que a gente está tentando fazer. Sim, ou até ajudá-lo, ele mesmo, né? Para deixar a coisa mais possível, possível, né? Pessoal, queria agradecer, a gente já está com, né, estourou o nosso tempo aqui. Obrigado pela presença, pessoal. A gente se vê então semana que vem, no mesmo horário. Boa semana. Um abraço. Obrigada, boa semana.